Não adianta você ficar postando, você ficar produzindo conteúdo se o seu Instagram tá recheado de dentistas que não vão virar seu paciente e que não vão te encaminhar pacientes. E isso é uma situação muito comum no Instagram dos dentistas. Eles começam a postar e começa a vir um monte de dentista no perfil. Dentista de outras cidades, de outros estados, e que não tem nenhuma das características que façam com que ele seja um seguidor, que seja potencial indicador ou que seja potencial paciente seu. Então, hello! Então a gente precisa fazer uma produção de conteúdo que tenha uma estratégia para ter o mínimo possível de seguidores dentistas e para ter o mínimo possível de seguidores que morem longe da sua cidade. E eu vou mostrar para vocês as estratégias que eu utilizo, que eu ensino para os meus alunos para poder melhorar esses resultados, e vou mostrar também quais são os erros que você está cometendo que está trazendo essas pessoas para o seu perfil. Então, se você está tendo esses problemas, é porque você está cometendo alguns erros. E assim, não te condeno em relação a isso, tá? Por quê? Porque essa produção desses erros, ela é embasada em dicas que você recebeu de Instagram. Só que são dicas que não estão corretas, são dicas que estão te prejudicando, mas você está fazendo o que as pessoas estão te ensinando a fazer. Então, vou mandar uma mensagenzinha aqui pro pessoal do grupo de WhatsApp. Bem-vinda! Hoje nós vamos falar sobre os seguidores dentistas. Estou só mandando uma mensagem pro pessoal dos grupos de WhatsApp que ficam esperando. Então, gente, bora lá. Esse é um problema que a gente precisa trabalhar para resolver, tá? Por quê? Não adianta você ficar postando se as pessoas que estão vendo o seu conteúdo não são potenciais pacientes, tá? Não adianta a gente querer um número grande de seguidores e não selecionar esses seguidores. Então eu falo para vocês o tempo todo que eu excluo, eu deleto muitos seguidores que entram no meu perfil. Então hoje mesmo eu tirei umas 10 pessoas e na realidade tem muito tempo que eu não tô fazendo isso e eu preciso fazer, tá? Por que que é muito importante? Não sei se vocês viram uma consultoria que eu fiz aqui, uma aluna falou que ela tinha quase 1000 seguidores e ela deletou acho que mais de 500 pessoas, porque ela tá com menos de 500 seguidores. E ela disse que isso fez uma diferença absurda. E ela tá agendando pacientes agora, e antes ela não conseguia agendar. Então é muito importante que a gente entenda que o número de seguidor, ele é só um número. E que muitas vezes, quando a gente fica tentando aumentar esse número, a gente está se prejudicando. Por quê? Por causa do algoritmo. Então, o algoritmo do Instagram, ele distribui a sua postagem baseado em algumas coisas. Então, por exemplo, quanto maior a interatividade que os seus seguidores, de modo geral, têm com o seu Instagram, mais ele distribui a sua postagem para os seus seguidores ou para as pessoas que frequentam aquela hashtag que você usou, tá bom? Então, se você tem mais interação, o Instagram vai entregar mais, tá? Mas não é só esse o fator. Ele também prioriza dentro dos seus seguidores para quem ele vai entregar. Então, ele vai priorizar as pessoas que interagem mais com o seu perfil. Então, se você tem aí 500 seguidores, desses 500 seguidores, ele vai selecionar
de 10 a 15% dos seus melhores seguidores para entregar, tá bom? Então, de 10 a 20%, tá? Para entregar suas postagens do feed. E dos stories é menos, é de 2 a 7, 8%, tá bom? Bem-vindas, meninas. Então, o que acontece? Quando a gente tem muitos seguidores dentistas, seguidores curiosos que param e leem o nosso post, mesmo que não curta, mesmo que não comente, só do fato dele parar e passar bastante tempo ali no seu Instagram, você já está alertando o algoritmo do Instagram que aquela pessoa é um bom seguidor. O Instagram ele vai entender que aquele ali é um bom seguidor. E na realidade ele não é, porque ele não é um potencial cliente. Ele está cumprindo os requisitos do algoritmo, mas ele não é um potencial cliente, tá bom? Então, o que a gente precisa? A gente precisa entender que o número de seguidor, se você fica tentando aumentar esse número, você pode estar se prejudicando. Então, é o que a gente diz que é uma métrica de vaidade. Não necessariamente ter muitos seguidores é sinal de que você está tendo muitos pacientes dentro do consultório. Eu sempre falo isso, né? Das odontobloggers, das loirodonto, que se posicionam ali com um perfil mais de influenciadora e que se elas não tiverem um conteúdo muito bom, muito direcionado, elas não vão conseguir pacientes, porque tem que seguir os requisitos do conteúdo de valor, do conteúdo poderoso. Então ele tem que ter regularidade, ele tem que ter relevância, ele tem que gerar relacionamento e ele tem que... Gente, eu sempre esqueço o último R. É relevância, regularidade, relacionamento e... Gente, eu sou terrível com esses 4 R's. Bora lá, deixa eu achar aqui. É importante eu falar isso. E aí, se ela é uma influenciadora e ela não faz isso, ela não vai conseguir levar essa pessoa para o consultório dela. E a gente precisa levar as pessoas para o nosso consultório, não adianta, né? E a reatividade, ó, gente, eu já tinha falado. Então, ele tem que ser reativo, ele tem que gerar uma reação, um comentário, uma curtida, um salvamento, tá bom? Então, isso é pra gente ajudar o Instagram a espalhar o nosso conteúdo. Só que se você não faz um conteúdo relevante, se você tá só fazendo postagem de influência, só para ganhar mais seguidores, só mostrando a sua vida, parte blogueira do negócio, você não vai gerar autoridade e você não vai gerar confiança na pessoa de que você é um bom profissional. Você é só uma influenciadora que tá ali. E aí talvez ela siga suas dicas, talvez ela compre a pasta de dente que você fala, talvez ela compre a escova de dente que você fala, mas talvez ela não tenha confiança suficiente de que você é uma profissional acessível e boa para ela. Então a gente tem que demonstrar tudo isso no nosso conteúdo, tá? Miriam falando. Depois que eu fiz isso, minhas postagens são entregues para 30 a 50% do meu público. Maravilhoso, Mariane, maravilhoso. Porque assim, não tá tendo mais isso, tá? Antigamente eu conseguia essa entrega aí de 40, 50% em quase todas as minhas postagens, mas agora não tá indo. Mas isso de deletar os seguidores, é isso que você tá falando? Você super selecionou seus seguidores, né? Vejo muito isso, que temos que ter seguidores engajados, não necessariamente números. E Silvia, já tá até mudando o ponto de vista disso aí de ter seguidores engajados, tá bom? A gente tem que ter seguidores que compram da gente, tá? Às vezes a pessoa tá ali interagindo, ela tá comentando, ela tá mandando mensagem no direct, mas ela não vira nosso cliente. E isso é muito claro pra mim. Muitas vezes a pessoa fica ali no meu direct falando, ela já participou de 2, 3, 4 eventos gratuitos meus, mas ela não compra o meu curso, mas ela tá super engajada, ela tá sempre aqui nas lives, mas ela não vira meu cliente. Então, assim, é legal ter essa pessoa? É legal, porque ela vem aqui, ela conta do resultado, entendeu? Mas nosso objetivo é ter clientes, nosso objetivo é levar, eu trazer dentistas para o meu curso, para eu poder ajudar mais, e levar pacientes para o meu consultório. Então, o engajamento já tá sendo, assim, uma próxima coisa que eu tô avaliando. Então, hoje eu vou explicar pra vocês, por exemplo, por que eu parei de usar hashtags, tá bom? E eu vou explicar pra vocês quando que vale a pena vocês usarem hashtags. E essa parte do engajamento já é mais uma coisa que talvez eu comece a mudar na minha metodologia. Mas primeiro eu faço testes antes de mudar, tá bom? Ah, Mariane, foi ela que deletou 500 seguidores. Pois é. Então, assim, o número de seguidor pode estar te atrapalhando. Assim como eu fiz um post semana passada falando que o antes e depois pode estar atrapalhando as suas vendas. Então, a gente tem que entender as nuances do marketing para poder saber fazer isso, tá?
Então, para quem não me conhece, eu já expliquei o problema, né? Então, já dei uma introdução da aula de hoje. Eu sou Lilian Fonseca, eu sou dentista, ortodontista, especialista em casos de pacientes cirúrgicos, tá? Eu comecei o meu Instagram para poder falar sobre finanças para dentistas, então a parte de organização financeira, de precificação e de investimentos para aposentadoria. E aí, com o tempo em que eu ia ensinando isso, as minhas alunas começaram a me pedir para eu falar mais sobre marketing, ensinar elas a usar o Instagram para conquistar pacientes. E o que antes era um bônus do meu curso acabou virando o cerne do meu conteúdo. E a minha parte de finanças ficou em segundo plano, que eu ainda falo, eu ainda tenho cursos, mas houve essa transição orgânica na minha produção de conteúdo, porque à medida que eu ia estudando mais sobre Instagram e sobre marketing para poder falar aqui com vocês sobre finanças, e eu passei a aplicar isso dentro do meu Instagram de dentista, eu fui vendo resultados, e as minhas alunas foram vendo resultados, e aí foi organicamente a pedido de vocês acontecendo essa mudança. Então, eu sou dentista assim como vocês, tá? Eu sou uma dentista que não tem consultório próprio. Eu trabalho na clínica de outra pessoa por percentual. E estou aqui para afirmar, se você é dono de clínica, você precisa fazer o seu marketing. Se você é dentista percentualista, você precisa fazer o seu marketing. E se você é um dentista contratado, que recebe um valor fixo, você também precisa fazer o seu marketing para você poder começar a mudar a sua situação e, quem sabe, sair de um salário fixo para um percentualista para você poder ganhar mais. Ou montar o seu próprio consultório para você ganhar mais, tá bom? Então, meu objetivo aqui, seja com os conteúdos gratuitos, seja com os cursos gratuitos, então todo sábado tem aula gratuita, mais ou menos uma vez por bimestre eu dou um curso gratuito, então dia 4 agora vai começar o curso gratuito dos Stories para dentistas, tá? Então esses cursos são cursos completos, são cursos aprofundados, que eu sempre incentivo os meus alunos pagantes e meus mentorados a participar dos cursos gratuitos, porque eles realmente são materiais complementares para eles, são conteúdos que eu crio quando eu vejo que eles estão precisando, de acordo com o que eles estão precisando, tá bom? De acordo com o que os meus alunos estão precisando, eu crio esses cursos gratuitos e ele é definitivamente um conteúdo muito, muito bom que eu vou dar gratuitamente, que eu poderia cobrar bem caro por eles, mas eu dou ele gratuitamente para vocês começarem a ter os resultados de vocês antes mesmo de gastar qualquer real comigo, com os meus cursos. Então, dia 4 vai começar o curso de Instagram. Quem ainda não está inscrito, o link para se inscrever tá no meu perfil, tá bom? E eu quero dar boas-vindas aos calouros que estão chegando aqui, né? Então, estou fazendo muitos anúncios, tá chegando muita gente nova no meu perfil, só essa semana aumentaram 100 seguidores. Então, eu quero dar boas-vindas aos calouros, quero agradecer a presença das monitoras que estão aqui aplicando e contando os resultados, igual a doutora Mariane falou aqui, né? Que foi ela que deletou os 500 seguidores, que o engajamento dela subiu, o alcance dela subiu para 50%, 30% a 50% dos seguidores, o que é maravilhoso. E convidar você que está aqui assistindo a aula a aplicar o que eu vou ensinar, porque se você aplicar, você vai ter resultado, tá? Então, o que a gente falou na aula passada? Na aula passada foi a aula 25, o aulão 25, então já temos 25 aulas gratuitas que foram dadas aqui. Tem gente que está aplicando, praticando, assistindo praticamente desde o início, então está tendo muito resultado no gratuito. Então a de ontem foi como despertar o desejo pelo seu procedimento. E eu falei de duas coisas nessa aula. Eu falei sobre a construção de uma promessa bem estruturada, que realmente toca em pontos de interesse do seu público. Então, a pessoa ela não compra o nosso procedimento, ela compra a transformação que aquele procedimento pode gerar. Seja uma transformação que a gente chama de desejo, tá? Uma transformação que a pessoa quer algo, que ela quer algo a mais, que ela quer mais de alguma coisa, mais beleza, ou uma promessa de se livrar de algo, uma promessa que a gente diz que é uma promessa de medo. Então, ela não quer mais sentir dor, ela não quer mais ter problemas naqueles dentes, ela não quer mais... Então, assim, ela quer se livrar de um problema. Então, a gente tem que montar a nossa promessa pensando nisso para a gente poder ter resultado, porque vender simplesmente o procedimento não vai gerar resultado. Então, vender uma bichectomia não vai gerar resultado, ele não quer a bichectomia. Ela quer um rosto mais magro, ela quer um rosto mais definido, é isso que ela quer,
tá bom? E a gente precisa entender tudo isso. Então, para cada procedimento que a gente faz, a gente tem que construir uma promessa que desperte o interesse, que fale, que toque nos pontos de interesse do seu público. E essa promessa, ela precisa ser objetiva, clara e concreta, tá? E também na aula passada eu dei uma pincelada nos principais tipos de gatilhos mentais que você deve tocar no seu conteúdo para você ter mais resultado e acelerar o processo de compra, despertar cada vez mais o desejo e deixar a pessoa ansiosa pelo seu procedimento, tá? Então essa foi a aula passada e o que nós vamos falar hoje? Hoje eu vou explicar para vocês por que quando o dentista começa a postar, ele acaba conquistando muitos seguidores dentistas, muitas vezes dentistas de outras cidades que moram distante, ou seja, não são pacientes potenciais e não são indicadores potenciais. Como que você faz? Quais são os erros que levam a isso e como que você faz para evitar, tá bom? Então essa aula ela vai ser extremamente importante. Ela vai ser uma aula que eu vou falar sobre erros que provavelmente você está cometendo, que quase todos os dentistas cometem. Quando eu entro no perfil dos dentistas, eu vejo eles cometendo. E às vezes, mesmo eu orientando os meus alunos, eles acabam cometendo, tá? Por quê? Porque são quebras de paradigma. É o que você está vendo no conteúdo de todos os dentistas e talvez você não entenda por que isso não funciona, por que isso não vai gerar pacientes, tá? Pode gerar curtidas, pode gerar comentários, mas não vai gerar pacientes. E eu vou explicar tudo isso para vocês, tá? Então, vou começar falando sobre os erros que motivam os dentistas a te seguirem e que fazem com que os pacientes, os possíveis pacientes, acabem não te seguindo. Então, tem essas duas dualidades, tá bom? Então, por exemplo, quem aqui usa hashtag no conteúdo? E que tipo de hashtag você coloca no seu conteúdo? Vou esperar aqui um tempinho, porque tem um delay, e eu quero que você me coloque aqui duas hashtags que você... Se você usa, coloque aqui as suas hashtags. Se você não usa, coloque aqui eu não uso. E aí eu quero saber o que você coloca na sua hashtag. Enquanto isso, eu vou explicar o que é a hashtag, tá? Porque tem gente que não sabe o que é a hashtag. A hashtag é uma palavra de busca que o Instagram usa, tá? Então, ela é a ferramenta de busca do Instagram. Então, quando você usa a hashtag, você está marcando a sua postagem para dizer para o Instagram, a minha postagem é sobre isso, tá? E aí, se a pessoa ela estiver utilizando aquela hashtag, se ela estiver seguindo aquela hashtag, se ela entrar no perfil daquela hashtag, então as hashtags têm tipo um perfil ali, pode aparecer essa postagem para você. É para ela, tá bom? Então, como que acontece? Quando a gente entra no perfil da hashtag, a gente tem duas abas. As mais relevantes daquela hashtag e as mais recentes daquela hashtag, tá? Eu já vou falar aqui com vocês sobre essas hashtags, tá bom? Como é o ponto de vista da hashtag e o que você tem que usar. E aí, por exemplo, nas postagens mais relevantes, é bem difícil a gente entrar nessas postagens mais relevantes se a gente está em hashtags grandes, hashtags com números de postagens grandes. Então, se ela tem uma quantidade grande de postagem em um dia, raramente a gente entra nas relevantes. E quando a gente vai ver uma hashtag, a gente vai primeiro naquela ali, tá? E tem as hashtags recentes, que é uma abinha que tem ali do lado, que não é a primeira que vem quando a gente busca hashtag, que aí vai estar por ordem cronológica, tá bom? E aí o Instagram, ele utiliza, por exemplo, se a pessoa segue aquela hashtag, se a pessoa interage se ela segue aquela hashtag, vai aparecer no feed dela as postagens daquela hashtag, algumas postagens daquela hashtag. Se ela interage com muitas postagens daquela hashtag, vai aparecer para ela, no Explorar principalmente, tá bom? Lá no Explorar, vai aparecer para ela os conteúdos daquelas hashtags que ela segue, tá bom? Então, é muito importante que você entenda o que é a hashtag. Eu espero que todo mundo tenha entendido o que é a hashtag. Agora eu vou ler aqui o que vocês colocaram, tá bom? Ó, a doutora Carla colocou que ela usa a hashtag ortodontia com amor. O doutor Rodrigo falou que não usa. A doutora Mariana, dentista Niterói, centro de Niterói. A doutora Carla falou que ela usa a hashtag da cidade e do que ela falou no post. A Mari colocou que ela usa a hashtag harmonização facial e a hashtag rinomodelação. A doutora Lu usa dentista Alagoinhas, Alagoinhas Bahia, doutora Lu dentista, tá?
E agora eu vou explicar para vocês, tá? Eu considero que a gente tem alguns tipos de hashtag, tá? Eu não vou falar exatamente quais os números, porque eu vou tentar falar todas elas aqui e aí a gente vai contando, tá bom? A gente tem as hashtags igual a doutora Lu aí usa, tipo a doutora Lu dentista. É uma hashtag só dela. Então é para ela organizar o conteúdo dela. E aí, se o paciente clicar em hashtag doutora Lu dentista, vai aparecer todas as postagens dela. É como se estivesse entrando no feed dela. Então ela é uma hashtag de marca. É uma hashtag para você usar para demonstrar a sua marca, mas ela não é uma hashtag que você vai ser encontrada, tá bom? Então esse é um tipo de hashtag, a hashtag de marca. Tem a hashtag do procedimento. Então, por exemplo, hashtag harmonização facial, hashtag botox, hashtag lentes de contato, hashtag Invisalign, hashtag clareamento. Por que que? Qual que é o efeito de você fazer essas hashtags de procedimento? Quem é que acompanha, quem é que interage com essas hashtags? Um paciente que está muito interessado nesse procedimento, certo? Que já sabe muita coisa sobre esse procedimento para já saber o nome do procedimento, ou dentistas, tá? E aí o que está acontecendo? Essas pessoas são pessoas da sua região ou elas são pessoas do Brasil todo? São pessoas do Brasil todo. Tá? Então, elas vão ter acesso a essa sua postagem, vai aparecer no explorar dessa pessoa, ou se ela seguir a sua hashtag, essa hashtag vai aparecer no feed dela. E aí, isso vai fazer com que apareça um monte de dentista que não é da sua cidade e alguns possíveis pacientes, mas que provavelmente não são da sua cidade, tá? Então, você tá abrindo a porta do seu Instagram para pessoas que dificilmente vão ser seus pacientes, tá? Então, essa é a primeira hashtag que eu quero que você pare de usar, tá? Para de usar a hashtag de procedimento. Ah, Lília, mas eu quero usar a hashtag de procedimento. Então, você coloca hashtag harmonização facial e o nome da sua cidade, tá? E aí, se a pessoa procurar, ela usa. Ela vai, tipo assim, você já vai pelo menos subnichar para dentistas e pessoas da sua cidade, tá? Não estou dizendo que vai funcionar. Tá? Não estou dizendo que vai funcionar. Depois eu vou te explicar estratégias melhores do que usar essa hashtag, tá? E tem um outro tipo de hashtag que é simplesmente hashtags locais. Que essa eu acho que vale a pena ainda usar, tá? Ainda estou fazendo testes, ainda estou acompanhando os resultados dos meus alunos. Então, tipo, tem alunos que ainda tá tendo resultado com hashtags puramente locais. Então, que é o que, por exemplo, a doutora Lu, ela usa a hashtag dentista Alagoinha. Então, ela é mista. Ela é local, então é Alagoinhas, e ela tem um nicho, que é odontologia. Pode aparecer outros dentistas de Alagoinhas, ou uma pessoa que foi lá e buscou no Instagram dentista Alagoinhas, vai aparecer as postagens da doutora Lu, tá bom? Então, pode ser uma estratégia que funcione, tá bom? Pode ser que funcione, você vai ter que testar nas suas postagens o que acontece, tá bom? E a doutora Lu também usa a hashtag Alagoinhas Bahia. Essa hashtag vai aparecer para pessoas que interagem com a hashtag de Alagoinhas Bahia. Então, ela vai aparecer apenas para aquelas pessoas da região. Então, ela pode usar a hashtag só Alagoinhas. Vai aparecer outras Alagoinhas? Vai aparecer outras Alagoinhas. Então, ela tem que descobrir qual é a hashtag da cidade dela que funciona melhor. Então, por exemplo, em Brasília, eu amo Brasília, eu amo São Paulo, eu amo Rio. Talvez essa funcione melhor, tá bom? Outro tipo de hashtag que você pode usar, que não é local, que não é de odontologia, é a hashtag do nicho da persona que você está procurando. Então, por exemplo, minha persona é uma mãe. Então, eu posso usar hashtags mães DF, mães São Paulo, mães e o bairro que você utiliza, entendeu? Maternidade e o nome da cidade, tá bom? Gestação e o nome da cidade, de acordo com o nicho. Então, seu nicho é de pessoas que praticam esportes, então você coloca lá, CrossFit e a sigla, o nome da sua cidade. Mountain bike e o nome da sua cidade, entendeu? Essa hashtag pode funcionar muito melhor se o seu conteúdo estiver alinhado com a sua persona, tá? Então tem que estar mostrando que você também pratica aquele esporte. Ou que você está produzindo conteúdo pensando naquela pessoa. Não adianta você atrair a pessoa para o seu conteúdo e chegar lá não ter nada daquele conteúdo que faça sentido para ela, tá bom?
Então, vamos lá. Tá? Então, esse é o primeiro erro. São as hashtags de odonto, hashtags de procedimento. Hashtags de procedimento, no momento em que você parar de usar, você vai ver que o seu conteúdo vai parar de ficar sendo mostrado para tantos dentistas e você vai ficar salvo a live. Se tudo der certo, vai ficar salvo a live, tá? Que vai parar de ficar aparecendo tantos dentistas novos no seu perfil, tá bom? Tá? O segundo erro é você produzir conteúdo técnico demais. Então já tá atraindo o dentista por causa da hashtag. E aí quando chega no seu conteúdo, o seu conteúdo é super técnico, parece que você está ensinando outro dentista sobre aquele procedimento. Então você mostra fotos, você usa termos que você não sabia no nível médio. Então se você chegou no primeiro semestre de odonto sem saber aquele termo não deve estar no seu Instagram ou ele deve estar sendo explicado de uma forma simplificada que você entenderia no primeiro semestre de odonto, tá bom? Então sempre pense, no primeiro semestre de odonto eu já sabia isso? Se você não sabia, ele não deve estar no seu conteúdo. Se o seu público-alvo é muito mais simples do que desse nível, então tipo assim, meu público-alvo é de nível superior, beleza. Eu vou usar uma linguagem de nível superior. Se meu público-alvo é de nível médio ou médio incompleto, eu tenho que usar uma linguagem muito mais simples. Como é que a gente faz isso? Principalmente usando metáforas, tá bom? E usando imagens explicativas, infográficos, imagens de livros imagens didáticas, igual aquelas de livro que a gente usa para aprender no colégio mesmo, tá bom? Nossa, tá coçando tanto. Então, se você põe um conteúdo muito técnico, o dentista vai gostar de ler para ele poder aprender. E aí o que vai acontecer? Se ele fica ali muito tempo lendo, o algoritmo vai entender que o seu público ideal é o público dos dentistas. E ele vai começar a mostrar mais ainda para os dentistas. Entendeu? Então ele tem essa inteligência no algoritmo dele. Né? Outro erro, terceiro erro, é você colocar o dentista e o procedimento no centro do seu conteúdo, tá? O seu conteúdo, ele tem que estar focado no paciente. Se você coloca o dentista e o procedimento no centro do seu conteúdo, como foco do seu conteúdo, você mostra muito antes e depois, você fala muito do procedimento e não da transformação, você vai estar atraindo mais dentistas, porque eles entendem o que é o procedimento. Entendeu? Então você vai estar chamando a atenção do dentista, ao invés de estar chamando a atenção do público leigo. Então, a gente precisa focar nisso aí. Gente, 17 pessoas, vamos compartilhar pra gente poder chegar pelo menos em 25, né? Compartilha, aperta aí no aviãozinho, vamos tentar chegar em 25 pessoas, tá? Hoje é um dia de comemoração pra mim, eu tô super feliz. Então, assim, eu tô aqui fazendo essa aula com vocês e daqui eu vou sair pra comemorar uma coisa legal que aconteceu na minha vida. E eu adoraria comemorar outra coisa da gente ter 25 pessoas aqui nessa live. Então, aperta no aviãozinho, chama um amigo dentista pra ele poder participar da aula, tá bom? Outra coisa, outro erro que tá ligado nisso aqui são as imagens. Cara, essa pra mim é a coisa mais difícil pra eu conseguir convencer os dentistas de corrigir. Ele entende, Lília, tudo bem, vou parar de usar hashtag de odonto. Ele entende, tudo bem, Lília, eu tô usando muito termo técnico e eu não tô explicando aquele termo técnico. Realmente, minha prima não tá entendendo o meu conteúdo. Ela fica boiando no meu conteúdo. Beleza. Agora, esse erro aqui é difícil convencer vocês, mas vocês precisam mudar a cabecinha de vocês, tá bom? Então, são os erros das imagens. Então, quais são as imagens que normalmente o dentista coloca? Antes e depois. Transoperatório. Afastador. Agulha. Sugador. Gente, broca no dente. Língua. Sangue. Dente extraído. Eu quero que você pegue, gente, 19 pessoas, estamos chegando. Quero que você pegue
um Instagram de dentista que tem essas fotos, que tem antes e depois, que tem transoperatório, que tem agulha de botox sendo enfiada na testa. Ó, a Cris tá bem aqui, ó. A Cris, ela não é dentista, ela é minha amiga da mentoria, ela é do pessoal de autoconhecimento. Então, se você tá precisando virar uma pessoa melhor, pode seguir a Cris, tá? crislemos.me. Se ela ainda estiver aí, eu quero que ela responda. Quem aí não é dentista e tá vendo, porque eu tenho muitos seguidores do marketing, tá? Eu quero que vocês respondam. Como você se sente na hora que você vê uma foto de agulhas enfiadas na testa? Como você se sente na hora que você vê uma foto de uma pessoa que tá com a boca toda aberta com um afastador e tá aparecendo língua, tá aparecendo saliva, tá aparecendo dente, tá aparecendo um monte de coisa? Eu faço esses testes, então eu pego essas postagens e mostro para as minhas amigas. Eu tenho uma amiga que, coitada, eu mando print para ela. Ó, a Cris falando, eu acho terrível. Gente, vocês estão espantando os seguidores de vocês. Vocês estão mandando a povo embora. E quem que vocês vão atrair? Quem vai querer ficar? Os dentistas. Ó, a Charmila falando, eu passo, nem vejo. A Cris, quero sair na hora do perfil. Vocês precisam parar de mostrar coisas que eles acham nojentas, coisa que dá medo. Se dá medo e é nojento para eles, eles não querem ver. Então eu quero que você faça o seu exercício de pegar o seu Instagram e mostrar para pessoas leigas. Tipo assim, mostra para o marido, fazer, marido, eu preciso da sua opinião sincera. O que você acha dessa foto aqui do antes e depois, quando eu tô mostrando aqui dentro da boca? Ele vai falar assim, ah, amor, eu acho legal. Não, de verdade, você acha legal? Tipo, chama a sua atenção, te dá vontade de saber mais? Ou depois você pega e faz um post de um antes e depois, tendo o sorriso, a foto completa do rosto da pessoa. E de preferência, tenha uma conversa com aquele paciente para mostrar emoção. O que você quer é captar uma emoção naquela foto do depois. Lilian, mas eu não sou fotógrafo profissional, então você vai demonstrar essa emoção no seu texto. Conte a história daquela pessoa, faça um antes e depois na história, tá? Então, assim, parem de mostrar fotos, imagens que despertam nojo, que despertam medo. Cara, coloca aí no seu Instagram, na ferramenta de busca da hashtag depois da aula, fios de colágeno. Acho que é fios de colágeno a hashtag. Fios de colágeno. Tem imagem que a pessoa tá com 10 agulhas, 5 agulhas aqui e 5 agulhas aqui passando fio de colágeno. Eu tirei um print disso e mandei pra minha amiga, ela ficou com raiva de mim. Ela falou assim, ai, Lilian, que nojo, já deletei. Que raiva, Lilian, deletei. E aí eu mando pras minhas amigas só pra ver as reações delas. E elas odeiam, gente, elas odeiam. Quem que vocês vão chamar? Profissionais que querem aplicar, fazer isso. O que a minha amiga, ela poderia querer fazer esse procedimento, mas ela não quer o procedimento, ela quer a transformação. Ela quer ter uma pele mais esticadinha. Ela não quer as agulhas enfiadas. Então, para de mostrar o transoperatório. Entendeu? O povo já tem medo de dentista. Vendo isso aí, sai correndo. Tá? Tem que parar de fazer isso. Para! Isso só vai atrair dentista e vai espantar os pacientes. Então, eles vão embora, eles saem do seu conteúdo. Eles não querem nem ler o que tá ali. Eles não querem nem saber o benefício. Tá? A imagem, ela é o que quer chamar. Ela é o que chama a atenção para poder fazer a pessoa ler a sua headline, que é a manchete do seu post. E aí, depois que ela vê a sua foto e ela vê a sua headline, ela vai começar a ler o seu texto. Então, se a pessoa não quer ver a sua postagem, ela não quer ver a imagem, ela não vai ler o seu texto e você não vai conseguir ensinar nada para ela ali, tá bom? E o último erro é que o algoritmo, ele espalha o seu conteúdo para pessoas semelhantes que estão interagindo com o seu conteúdo. Então, se você está produzindo todos esses erros, cada vez você atrai mais dentistas. Então, o algoritmo vai entender que o seu Instagram é um Instagram para dentistas. Se quem para ali no seu conteúdo são pessoas dentistas e eles param para ler o seu conteúdo, eles clicam em ler mais, ele vai entender que quem interage com o seu conteúdo são outros dentistas. E aí ele vai focar em espalhar o seu conteúdo, seja no explorar, seja no feed para os seus seguidores dentistas. Então, cada vez mais você vai atrair mais e mais dentistas. E aí não adianta você ficar produzindo conteúdo porque você não vai conquistar pacientes. Então, você tem que fazer as mudanças que eu vou explicar agora. Como que eu resolvo, Lilia? Tá bom, como que eu resolvo? Tá? Como que eu resolvo esse problema? Descobri que eu tô cometendo vários erros.
Bota aí, gente, quantos erros vocês estão cometendo na postagem de vocês. Ó, e se você tá vendo essa aula gravada, você também pode apertar no aviãozinho e encaminhar para um dentista, tá? Essa aula fica aqui disponível por 7 dias. Então, você tem 7 dias para ver e rever quantas vezes quiser e também para compartilhar com os amigos dentistas, tá? Então, quanto mais dentista produzindo conteúdo de qualidade, mais a gente consegue valorizar a odontologia e mais a gente vai ter a convencer o paciente de que a gente é realmente importante para a saúde dele, tá? Então, quando a maré subir, sobe para todo mundo, tá? Então, primeiro passo, tá? Primeiro passo é fazer o que a Mari, a minha aluna, fez. Higienizar os seus seguidores. Fazer uma higienização de seguidores. Comece a deletar, cara. Se a pessoa não é da sua cidade, deleta, tá? Como que eu sei, Lilian? Ai, gente, tá uma alergia horrível aqui. Como é que eu sei? Você vai entrar no perfil dela e você vai ver o que tem lá. Você vai ver as postagens, você vai ver a bio dela. O perfil é fechado. Aí esses são mais difíceis, mas às vezes lá na bio você consegue descobrir, tá? Gente, tô com uma alergia. Tem que tomar um remédio daqui a pouco. Higienize os seus seguidores. Tire os dentistas. Se precisar tirar todos os dentistas, tire todos os dentistas. Tire a galera que não é da sua cidade. Tire crianças que se não é o seu público-alvo. Tire homens se não é o seu público-alvo, tá? Por quê? Se antigamente você postava fotos pessoais, você tava de biquíni, você tava bonitona, você tava chamando pessoas pro seu perfil que estavam interessadas ali pela parte exclusivamente pessoal, mas ela nunca vai ser seu seguidor, nunca vai ser seu paciente, tá? Então você vai falar assim, cara, esse aqui não vai ser meu paciente, vai lá e começa a deletar. Pode tirar, pode deletar, com calma, tá? Se você deletar muitos seguidores no mesmo dia, você vai ser bloqueado pelo Instagram, então tem que ser com calma. Faça assim uns 30 por dia, 40 por dia no máximo, tá? Ó, por dia não, por hora, no máximo. Aí, como que você faz para a pessoa parar de te seguir? Se você for lá no botão, no seu perfil, em seguidores, ali do lado tem como você retirar a pessoa, excluir, tá bom? Eles não sabem que eles foram deletados, não sabem, tá? Então, uma opção para você deletar ele é você ir em seguidores e ali do lado tem, acho que é excluir, retirar, alguma coisa assim. Aí você só vai apertando ali e ele vai excluindo, tá? E a outra opção é você entrar no perfil da pessoa, já que você tá dentro do perfil da pessoa, você aperta nos 3 pontinhos, manda bloquear, e aí depois vai aparecer ali no perfil da pessoa o botão azul de desbloquear, e você desbloqueia, tá? Então é bloquear e desbloquear. Essas duas formas você retira a pessoa da sua lista de seguidores, tá? Extremamente importante que você faça a higienização, tá? A segunda estratégia é você começar a fazer caça aos seguidores. Então eu já fiz uma aula aqui, quase toda a aula eu explico a caça aos seguidores aqui. Então eu vou explicar resumidamente. O que você vai fazer? Você vai ou na hashtag da sua cidade, ou na hashtag do shopping em que o seu público frequenta, ou na localização do shopping, ou nas postagens da localização da sua cidade, e você vai começar a interagir com as pessoas, tá? Então, ontem, na live de ontem, uma aluna minha falou que na hora do almoço, na hora que ela estava almoçando, ela fez essa estratégia de interagir, de deixar comentários em 4 perfis, na hora do almoço. Quando ela chegou no consultório, um daqueles perfis estava agendando consulta com ela, tá? Então, faça caça aos seguidores. É assim que a gente conquista, a forma mais fácil e barata de você conquistar seguidores, porque você não está gastando nada. Qual é a outra estratégia? Você fazer anúncios. Então, faça anúncios para sua região, seleciona interesses e chama a pessoa para te seguir. Explica para ela quem é você, qual é o seu diferencial, o que ela vai ganhar em te seguir e convida ela para seguir o seu perfil, tá? Tem que ganhar seguidores. Eu prefiro que vocês comecem fazendo a caça aos seguidores, tá? A estratégia da caça aos seguidores. Por quê? Porque você vai descobrir se a sua bio tá bem feita. Ao invés de você começar a gastar dinheiro fazendo postagem, fazendo anúncios, você faz isso gratuitamente, gasta um pouco do seu tempo. E se não estiver dando resultado, não adianta fazer anúncio, porque o anúncio não vai ter resultado. O seu perfil tem que estar certinho primeiro, tá? Nossa, gente. A terceira coisa. A partir de agora, o seu paciente, ele é o centro do seu conteúdo, tá? Ele tem que ser o centro do seu conteúdo. Empatia. Vou até colocar aqui, no mapa mental dos meus alunos, que meus alunos recebem. Empatia é a palavra-chave. Empatia é a palavra-chave. Para de dar bronca. Para de ficar só apontando os erros. Para de ficar só falando que ele precisa escovar 3 vezes ao dia e ficar falando que ele precisa passar fio dental todo dia. Todo mundo já sabe disso.
Explica para ele como que ele faz para criar o hábito. Como que você fez para criar o hábito de beber 3 litros de água? Como que você fez para criar o hábito de meditar? Como que você fez para criar o hábito de malhar 5 vezes na semana? Seja empática, coloca ele no centro do seu conteúdo. Todo o conteúdo que você fizer a partir de agora, você vai pensar no seu paciente. Inclusive os posts de Me Conheça, os posts em que você está contando alguma coisa da sua história. Não é para você usar essa história para você se vangloriar. Não é para você usar essa história para mostrar o tanto que você é uma dentista foda, o tanto que você... Não, é para você conectar com aquela pessoa. E como é que você se conecta com aquela pessoa? Mostrando as suas fraquezas, mostrando como que você fez para superar e ligando aquilo com a dificuldade dele. Então, se você teve que enfrentar mundos e fundos, você teve que mover montanhas para se formar em odontologia, explique para ele por que se o grande sonho dele é fazer uma cirurgia ortognática, ele também não pode deixar o sonho dele para trás. E ele tem que se inspirar na sua história para ele conquistar o sonho dele. Gente, tá duro? Tá? Então, como que você vai conseguir motivar e gerar conexão com ele? Tá botando ele no centro. Não é só sobre você, não é só sobre o procedimento, não é só sobre odontologia. É sobre o seu paciente, é sobre o seu seguidor, as dificuldades que ele tem, os problemas que ele tem, as soluções que ele pode ter e os sonhos que ele pode conquistar, tá bom? Ó, a monitora aí, Charmila, explicando como que faz a caça aos seguidores, tá? É isso aí mesmo. Gente, só um segundo. Tá. Quarta estratégia. Histórias são mais importantes do que simplesmente um antes e depois. E na hora de mostrar o antes e depois, fotos da face são mais importantes do que fotos intraorais. Tá? Fotos da face são mais importantes que fotos intraorais. A história do paciente, que mostra a dificuldade dele, os problemas, o objetivo que ele tinha, que ele não conseguia alcançar, as tentativas que ele fez para alcançar aquilo, e depois ele te conhecendo, ele fazendo o procedimento e o sonho realizado é muito mais importante do que a foto do antes e depois. Lina, então não vou postar antes e depois? Poste! É muito poderoso esse post, tá? Mas assim, põe a foto do rosto do paciente também, não bota só o dente. Bota a foto do depois. Bota a foto do antes, do rosto do paciente, conta a história dele. Bombe, eu falo que isso é um antes e depois bombadão. Bombe o seu antes e depois, tá? É muito mais poderoso, tá? Eu faço antes e depois sem nem mostrar a foto do paciente. Por quê? Porque eu não pedi autorização, ou eu não tenho autorização. E aí eu conto a história com uma foto minha. E, gente, gera muito resultado, tá bom? Outro princípio, se o paciente não entende a imagem, não deve estar lá. Então, parem de botar foto de radiografia, gente. A maior parte das pessoas não consegue ler uma radiografia. Ele vai conseguir ver que tem uma lesão periapical naquela sua radiografia? Não vai. Ele vai conseguir ver que tem uma cárie naquela radiografia? Não vai. Ele vai conseguir ver que a margem do seu preparo tá super bem feita? Não vai. Então, pare de mostrar a foto do preparo. Pare de mostrar foto de moldagem. Quando o povo vê a foto de uma moldagem, o que ele pensa, gente? Na agonia do troço entrando lá na língua e a vontade de vomitar. Então, se o paciente não entende, não coloque. E se o paciente não quiser, que poste a foto do antes com a face toda. Posta só a do depois. Posta uma foto sua. Posta uma selfie com ele. Tudo isso tem poder. O mais importante é a história. Gente... Tá? O mais importante é a história. Outra estratégia, diferenciais de valor para o paciente. Primeiro, quando você define a sua persona, você vai entender quais são os problemas dela em relação
a doença, tá? A condição dela e os problemas dela como pessoa para poder fazer o tratamento. Então, às vezes, você vai trabalhar com pacientes idosos e ele não tem como se deslocar até a sua casa. Quem aqui já ouviu falar de clínicas que tem o chofer para poder levar e buscar? Ou clínicas que pagam o Uber da pessoa? Olha aí um diferencial de valor. A pessoa não dirige, não tem como vir, então eu pago o seu Uber para você voltar. Para você não ter que voltar dirigindo depois de uma cirurgia de implante. Entendeu? Então, assim, gente, tem diferencial de valor para tudo. Meu foco é em mães. A sua mãe tem com quem deixar o filho dela? Não tem? Será que tem, dentro do prédio que você trabalha, será que tem alguma empresa que é focado nisso, em daycare? E você pode fazer uma associação ali com ele para a pessoa poder deixar? Tipo aquelas brinquedotecas de shopping. Você pode fazer uma associação com a brinquedoteca do shopping para a sua mãe, que vai fazer o tratamento contigo, poder deixar o filho dela lá com desconto? Ou você pode pegar um espaço da sua clínica e fazer uma brinquedoteca e colocar uma webcam e essa webcam transmitir dentro do consultório. Tipo, eu ia eu morava na Asa Sul e eu ia num restaurante que eu gostava bastante do restaurante, mas o principal motivo que eu ia nesse restaurante era porque tinha uma brinquedoteca em cima e essa brinquedoteca era toda de vidro e tinha, tipo assim, 3 câmeras dentro da brinquedoteca, tinha monitora dentro da brinquedoteca e a câmera passava, tipo assim, tinha 10 TVs lá, 5 passava futebol e as outras 5 eram as crianças. Então eu ia para lá porque era um tempo que eu podia ficar com o meu marido, em paz, com a minha filha se divertindo fazendo outra coisa, entendeu? A doutora Lu, eu só coloco foto dos pacientes felizes porque fizeram o tratamento. Exatamente, isso é a transformação. Então é uma criança que foi ao consultório da doutora Lu e ela tá feliz de estar lá no consultório dela. É isso que a mãe quer comprar. Ela não quer comprar o tratamento odontológico, ela não quer comprar a consulta ao dentista. Ela quer comprar uma experiência de conforto, uma experiência interessante, sem trauma para a filha dela. E é isso que você tá vendendo, Lu. Por isso que tá dando tanto resultado, gente. A Lu, acho que é a minha aluna que tem mais resultado nas postagens. Acho que eu vou até chamar a Lu para fazer uma live comigo para ela contar essas coisas, porque ela tá tendo muito resultado. Se você for olhar, ela faz exatamente o que eu ensino. Acho que a Lu é a minha aluna mais monitora que tem, porque se eu falo, ela vai lá e faz. Por isso que ela tem tanto resultado. E a outra estratégia. Agora você imagina, gente, se você pega o seu diferencial de valor, você coloca ali na sua bio, você explica um pouquinho aquilo ali na sua bio, e quando a pessoa entra no seu perfil, ela vê a foto dessas coisas, ela vê a foto da brinquedoteca. Ela vê uma postagem sua falando que você tem vale Uber dentro do seu consultório, entendeu? Que tem uma associação com a brinquedoteca lá do shopping que a sua clínica fica e a pessoa pode colocar a criança lá na brinquedoteca com 50% de desconto. É lógico que ela vai se apaixonar por você. E aí não tem, gente, não tem isso. Não tem isso. Ela vai querer ficar contigo porque você tá pensando nela, tá? E a última estratégia para poder corrigir isso é você aprender a aplicar, explicar os benefícios do procedimento que você está fazendo e dos materiais que você usa, das técnicas que você usa, dos equipamentos que você comprou. Todo equipamento que você comprou tem um benefício. Então tem um monte de gente que tem câmera intraoral dentro do consultório e não consegue explicar para o paciente qual é o benefício daquilo. Que não consegue gerar valor com aquela webcam. Tem um monte de gente que tem ILIB dentro do consultório e não sabe explicar o benefício daquele ILIB. Tem um monte de gente que tem scanner intraoral, o Aitero, pagou 120, 140 mil no Aitero e não sabe explicar qual é o benefício daquele negócio para a vida do paciente. E aí fica mostrando o Aitero, mostrando o ILIB e não consegue explicar. E aí quem que você vai atrair? Dentista. Fica falando de lente de contato. E o benefício que a lente de contato tem em relação a fazer ortodontia? E o benefício da lente de contato para a vida daquele paciente que já fez aparelho e que continua abrindo diastema? Então fale os benefícios, tá? Para a vida do seu paciente. E aí com isso você vai chamar menos atenção dos dentistas, vai ter menos seguidores dentistas e você vai ver o seu consultório vendo os resultados que o seu Instagram tá gerando. Mas, gente, são vários detalhes que a gente precisa gerar, tá bom? Então,
E esse negócio, assim, de explicar os benefícios, eu quero dar 2 tarefinhas pra vocês, tá? 2 tarefinhas pra vocês e vocês vão entender muito melhor tanto a aula de hoje, tá? Tanto a aula de hoje e quem assistiu a aula de ontem, da semana passada, e quem não assistiu vai entender muito melhor a parte de promessa, tá? Eu quero que vocês vão para a internet e eu quero que vocês assistam vídeos de 2 empresas que sabem falar muito bem sobre promessas de produto e sobre benefícios do produto, tá bom? 2 empresas. Uma é a Polishop. Escolhe um produto do Polishop e você vai ver lá. Ele vai falar da Air Fryer. A Air Fryer vem com 3 vasilhas diferentes. Na vasilha tal, é a característica. A vasilha fechada você vai poder, ó o benefício, assar bolos, fazer assados assim, assim, assado, fazer não sei o que lá. Na vasilha furada você vai conseguir alimentos mais crocantes. Então ela tem uma vasilha furada, qual é o benefício? Vai ficar crocante, entendeu? A Air Fryer ela tem dois aquecedores e uma ventoinha de alta potência. Isso é a característica. Qual é o benefício? Seu alimento vai ser assado em altas temperaturas, mas sem óleo. E aí você vai ficar mais saudável. Esse é o benefício, tá? Então essa é uma empresa que eu preciso que vocês comecem a assistir vídeos estudar para aprender a falar com copy. Aprender a explicar o seu procedimento com copy. E a outra são as organizações Tabajara. Lembra das organizações Tabajara? Gente, era zoeira, mas eles conseguiam tocar muito bem no problema da pessoa. Como que era, gente, o texto das organizações Tabajara? Deixa eu pensar assim. O sapato, esse é um clássico, né? O sapato do Carlinhos, Carlinhos de Jesus. Você gostaria de ir para uma festa, mas toda vez que você vai lá, você não sabe dançar e tá sempre passando vergonha? Aí tem o cara lá dançando e passando vergonha. Você gostaria de conversar com aquela moça bonita, mas você sabe que ela só dança com o pessoal que dança super bem e você não quer tomar um fora? Aí tá o cara lá olhando pra moça bonita. Então, problema. Tá mostrando o problema. Seus problemas se acabaram-se. Apresentamos agora o sapato Carlinhos de Jesus. O que ele vai fazer? Quais são os benefícios dele? Aí ele fala as características. O sapato Carlinhos de Jesus, ele tem baterias embutidas e não sei o que lá. E faz isso, isso, aquilo. E com isso você vai poder dançar como os melhores dançarinos do negócio de samba. Gente, ele tá fazendo exatamente o que eu tô pedindo para vocês fazerem. Ele tá oferecendo uma promessa. E com isso você vai poder chamar aquela moça bonita para dançar e dar um show. E não vai mais passar vergonha. Ele está mostrando promessa e transformação e benefícios, está mostrando cada característica daquele sapato do Carlinhos de Jesus e está mostrando aquela característica, qual é o benefício que ela vai trazer para a pessoa que comprar. Então, pare de falar só das características do seu procedimento. Pare de mostrar só o antes e depois. Mostre qual é o benefício profundo que aquilo pode gerar na vida da pessoa. A confiança, poder entrar no casamento, as fotos do casamento que ela conseguiu tirar, o emprego que ela conseguiu novo. Cara, tem muita transformação muito mais legal do que só um antes e depois, tá? Então, assim, é muito poderoso, tá? Então, eu quero que vocês... Vai lá pra internet, vai lá assistir um vídeo das organizações Tabajara. Vai lá assistir um vídeo do Polishop. Vocês vão aprender muito, tá? Então, assim, se vocês gostaram... Gente, eu juro que de vez em quando eu assisto, tá? Polishop pensando nesse sentido. E eu assisto Organizações Tabajara pensando nesse sentido, tá? Em como melhorar os textos que eu vou produzir. Porque eles são muito bons. Eles são muito bons. É só você adaptar o que ele tá falando lá, sem a parte cômica, tá? Sem a parte cômica, mas adaptar para odontologia você vai ter muito resultado, tá? Somente nos posts de venda. Pode fazer. Eu vou até, inclusive, incluir no meu curso, naquela planilha da copy, eu vou incluir a copy Tabajara. Eu vou incluir, viu? Vocês esperem que vai estar lá dentro do curso a copy Tabajara, a minha análise do que tem na copy Tabajara. Para vocês poderem aplicar nos posts de venda, para poder fazer anúncios ou para fazer vendas no feed. Vocês vão ver. Ai, gente, tá coçando tanto. Então, gente, a aula de hoje encerra aqui.
Eu vou pedir de novo, eu vou postar essa postagem no feed, tá? Lá no IGTV, e eu vou pedir para vocês irem lá, colocar qual foi a maior sacada que vocês tiveram nessa aula. Eu tenho certeza que essa aula teve bastante sacada, que teve muita coisa nova, foi até uma aula bem divertida, né? Colocar a melhor sacada e também apertar no aviãozinho lá do IGTV e compartilhar o vídeo com seus amigos dentistas, tá bom? Pra gente poder deixar a comunidade cada vez mais forte, os dentistas cada vez mais entendidos de como que a gente faz uma venda, como que a gente explica o nosso procedimento, como que a gente valoriza o odonto a partir do uso do Instagram. O problema é prometer resultado. Fico muito inseguro com isso. Cara, você não tá prometendo resultado. Clareamento clareia o dente? Clareia. Entendeu? E aí, vai clarear de todo mundo? Não, só na consulta que você vai avaliar se o cara tem uma pigmentação por tetraciclina, se ele tem uma pigmentação por trauma, entendeu? Tá? Então, assim, tem jeitos de você prometer resultados e tem jeitos de você prometer resultados. Então, por exemplo, no meu curso, eu prometo que você vai agendar pacientes. Eu posso prometer, porque quase todos os meus alunos conseguem, mas eu não prometo. Eu prometo que você vai ter um Instagram poderoso com apenas 20 minutos por dia. E é isso que eu ensino. Eu te ensino a fazer postagens poderosas e ter produtividade. Agora, você vai aplicar isso com os 4 R's? Você vai ter regularidade a ponto de conquistar pacientes? Se não tiver regularidade, não vai conquistar. Entendeu? Então, assim, eu posso prometer para o paciente de apneia do sono que se ele fizer cirurgia ortognática ele vai ser curado da cirurgia ortognática? Não. Mas eu posso falar que artigos científicos mostram que 80% do problema é corrigido com a cirurgia ortognática. E aí você se embasa em artigos científicos para mostrar esses resultados. Entendeu? Mas você tem que fazer uma promessa. Você tem que fazer uma promessa. Todo procedimento tem uma promessa. Lentes de contato. Tenha dentes mais bonitos e certinhos. Corrija a anatomia do seu dente. Em um procedimento simples, feito em apenas 15 dias. Promessa de uma resina anterior. A mesma da lente de contato, só que ao invés de 15 dias, em um dia. Em uma sessão. Corrija o seu sorriso em uma sessão. Tenha o sorriso dos seus sonhos em uma sessão. É uma promessa, tá? Então, assim, estude. Tá? Estude Polishop, estude Tabajara e você vai ver que você vai conseguir aplicar isso para conseguir construir a sua promessa poderosa e para conseguir explicar os benefícios. Mas enquanto você não conhecer o seu procedimento, tá? Enquanto você não conhecer o seu procedimento, enquanto você não conhecer o seu paciente, quais são as dores dele, quais são os sonhos dele, você nunca vai conseguir construir uma promessa interessante. Então, você primeiro tem que conhecer as características do seu procedimento, os benefícios que ele gera. Tem que escolher quem é o público-alvo que você vai falar, quais são as dificuldades que ela tem, específicas daquele gênero, específicas daquela idade, específicas daquela condição patológica que ela tem. E que você consegue gerar resultado, tá? Então é isso. Então eu vou postar esse IGTV agora lá no meu IGTV, tá? E eu espero vocês para poder me contar qual foi a sacada que você mais gostou lá nos comentários e também para compartilhar com outros dentistas. Segunda-feira a gente volta com as análises, as consultorias que os meus alunos ganharam, tá bom? Então ainda tem mais 5 consultorias. Aí semana que vem vai ter uma live na segunda-feira com a BO da Odontopediatria de Goiás, tá? Vai ter uma live. E na quinta ou na sexta-feira, dia 4, a gente começa o curso gratuito de Stories. Então, quem ainda não se inscreveu no curso gratuito de Stories, se inscreva, porque ele vai ser muito, muito bom. Eu vou ensinar tudo que eu sei sobre Stories e eu vou ensinar para vocês uma estratégia super poderosa de venda. Então, as tarefas que eu vou passar para vocês, quem aplicar tudo, eu tenho certeza absoluta que vai agendar paciente. Então, não perca o curso gratuito que eu vou entregar do dia 4 ao dia 10, tá bom? E, obviamente, dia 10 eu vou abrir as inscrições no Instagram Express, tá? Então eu vou entregar um curso gratuito e no final do curso gratuito eu vou abrir as inscrições do Instagram Express. Na última turma, em 2 dias a gente encerrou, tá? Lotou a turma. Então nessa próxima turma eu vou abrir um pouco mais de vaga, porque tem mais gente interessada. Mas eu tenho certeza que só vai durar 2, 3 dias no máximo também. Então se prepare, quem tá aí querendo entrar no meu curso, dia 10 eu vou abrir as inscrições e garanta sua vaga, até porque os 10 primeiros ganham análise de perfil, igual eu tô fazendo essa semana e semana que vem com os meus alunos, tá bom? Um beijo,
e até segunda. Tchau!